Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Pode Analisar, o podcast da NB que mostra que alunos também ensinam. Meu nome é Júlia, sou estudante de fisioterapia e hoje eu tô aqui com meus colegas Pablo. Olá, boa noite. Guilherme. Boa noite. Paulo. Olá, boa noite. E Jéssica. Olá, boa noite. Então, hoje a gente vai responder a seguinte pergunta: uma vacina pode acabar com o câncer? A gente vai responder essa pergunta através do tema imunoterapia com ênfase na vacina do câncer. Então, Pablo, conta pra gente o que você viu sobre imunoterapia, o que é, pra que ela funciona. Então, a imunoterapia ela serve como um estímulo para o nosso sistema imunológico para estar diferenciando as células normais das células cancerígenas. E como que eu posso diferenciar uma célula normal de uma célula cancerígena? Então, normalmente, nosso sistema imunológico invade aquela célula cancerígena para estar diferenciando a diferença entre a célula cancerígena e a célula normal e aí coloca, meio que deixa ela marcada para o nosso sistema imunológico conseguir detectar ela mais fácil e assim poder estar destruindo ela. E quanto tempo leva para fazer essa diferenciação? Então, normalmente leva de 10 a 12 semanas para poder estar dando início ao tratamento, tá correspondendo, tá dando certo. E a imunoterapia, ela é um tratamento novo na oncologia. Diferente do que a gente já tinha antes, que a quimioterapia, ele não foca no tumor, ele foca na pessoa, em aumentar a imunidade da pessoa. Então, ele acaba que não é um tratamento tão forte. E ele é um tratamento também que ele é muito focado na... Calma aí. Dá pra cortar? A gente bota um preto e branco. Isso que eu ia falar. Ele é muito focado, ele é muito eficaz em cânceres que são muito diferentes. Por exemplo, uma pessoa que fuma e tem um tumor no pulmão, esse tumor sofre muitas mutações. Então a imunoterapia ela é muito eficaz nesses casos. Ela consegue detectar e encontrar aquele tumor mais facilmente. E quais são os sinais de complicações? Então, se uma pessoa que está fazendo tratamento começa a ter algum tipo de tosse, diarreia, tem que estar entrando em contato com o médico rapidamente, porque essa pessoa pode estar tendo início em alguma complicação, pode estar tendo início em alguma inflamação gravíssima, então tem que ficar atento a isso. E quais são as possíveis reações desse tratamento? Então, isso pode variar, depende do tipo de tratamento que a pessoa está fazendo e do estado do câncer que ele está, como é o câncer dela. Mas na maioria dos casos, tem muita dor no corpo, febre constante, fraquezas, náuseas e assim por diante. Legal. Dentro da imunoterapia, a gente tem as vacinas pro câncer, né? E são dois tipos, as que previnem e as que tratam. Então a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre cada uma delas. E vamos começar pelas que previnem o câncer. Ju, pode contar pra gente um pouquinho da vacina do HPV? Bom, acho que antes de falar da vacina, a gente dá uma pequena introdução, né, sobre o HPV. Falar nisso, a gente vai ter um episódio específico sobre o HPV, então vocês fiquem ligados aí no canal que vai sair um episódio específico sobre STs. Mas hoje a gente vai focar nos tipos 16 e 18, que são os tipos responsáveis pelo desenvolvimento do câncer. E aí eles vão ser responsáveis pelo câncer de colo de útero, câncer de orofaringe, câncer anal e etc. Eles vão ter responsabilidade por 70% dos casos de câncer de colo de útero e 90% dos outros casos ligados ao HPV. Então, nessa parte, a gente tem que lembrar que o HPV ele é transmitido por relação sexual. Então, vão ser cânceres ligados mais para essa área. E quais são as vacinas de prevenção? A gente vai ter aqui no Brasil a quadrivalente e a bivalente. A quadrivalente vai ser responsável por proteger dos tipos 6, 11, 16 e 18. A bivalente ela protege dos tipos 16 e 18. E aí fora do país, nos Estados Unidos, a gente tem a nonavalente, que ela vai ser responsável por proteger por 9 tipos de HPV. Bom, quando a gente fala, né, sobre vacina de prevenção, além de conversar sobre a vacina do HPV, dar um pouquinho de informação sobre ela, a gente também tem que conversar sobre a vacina da hepatite B. Guilherme, fala pra gente o que é a hepatite B, como funciona a vacinação da hepatite B? Bom, é isso mesmo. A hepatite B ela é uma
infecção bastante perigosa. Ela é uma IST, classificada como uma IST, e ela é uma doença silenciosa, que atinge a parte do fígado, nos piores dos casos, podendo causar até um tipo de câncer de fígado. E como ela pode ser transmitida? Bom, como eu disse, por ser uma IST, ela pode ser transmitida por relações sexuais, ela pode ser transmitida através de gestação, que é da mãe para o filho, e ela pode ser transmitida também através de sangue contaminado. O interessante é que ela é aplicada em crianças, né, em bebês, igual a vacina do HPV. Porém, a vacina do HPV ela é aplicada a partir dos 13 anos. E aí... Nessas vacinas tem algum tipo de sintomas que pode ter após a vacina ou não? Tem. Bom, os sintomas eles são bem parecidos com de febre, com de outras doenças. Dentre eles eu posso citar febre, cansaço, enjoo. E o mais diferente que eu gosto de citar é dor abdominal. Por ser uma vacina silenciosa, como eu disse, uma doença silenciosa, uma infecção silenciosa, esses sintomas eles podem aparecer até décadas depois que você contrai. Então, é muito perigoso mesmo. Interessante. E como que funciona a vacinação para hepatite B? Bom, como a Júlia falou, a vacinação ela é feita em recém-nascidos após 24 horas do parto. E elas são feitas de 3 a 4 doses após o nascimento. E essas vacinas são feitas com intervalo de 2 em 2 meses, sendo a primeira 24 horas, 2, 4 e 6 meses. Para pessoas que não foram vacinadas quando foram nascidas, a vacina ela pode ser feita de 6 em 6 meses. A vacina ela possui algumas reações, que é dor, cansaço, vermelhidão, e ela é bem de boa, assim, não tem muitas contraindicações, apenas para pessoas com anafilaxia e pessoas com púrpura trombocitopênica. É bem raro, mas acontece. Fora isso, não existem contraindicações para a vacina. Bom, quando a gente fala sobre imunoterapia, vacinas do câncer, além de conversar, né, sobre as vacinas de prevenção do câncer, a gente também tem que falar sobre a novidade que está aí, né, que são as vacinas de tratamento do câncer, que está sendo um grande avanço para a ciência, né? Então, Jéssica, conta pra gente como que funciona essas vacinas de tratamento do câncer. Hoje no mundo a gente tem algumas vacinas de tratamento do câncer que foram aprovadas. Hoje no Brasil, infelizmente, a gente não tem nenhuma delas que é aprovada, mas é interessante trazer como, né, um projeto para o futuro no Brasil, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre a Provenge, que ela é uma imunoterapia personalizada para quem tem câncer de próstata. Então, assim, para todos aqueles pacientes que têm câncer de próstata avançado, mas que não está tendo mais resposta com a terapia hormonal, ele é feito essa imunoterapia. E como que é essa personalização da vacina? Como funciona? Então, basicamente, eles pegam os anticorpos do sistema imune do próprio paciente, junto com algumas plaquetas e glóbulos vermelhos, e combina, né, cultiva junto com alguns antígenos recombinantes para fazer o tratamento. Certo, e o que seriam esses antígenos? Então, são 2 principais antígenos. O primeiro é o PAP, que ele é um antígeno que é encontrado em 95% dos casos de câncer de próstata, e o segundo, que é um pouquinho difícil de pronunciar, que é o GM-CSF, que é uma citocina que ativa o sistema imune do paciente, né? Então, junta essas duas proteínas, esses 2 antígenos com o sangue, eles ativam algumas APCs, que são as células apresentadoras de antígeno. Mas como é que funcionam esses antígenos? Então, após ir para o laboratório, eles fazerem a junção, né, do sistema imune, toda a parte do sangue, junto com esses antígenos, eles mandam de volta para o paciente, faz essa infusão nele, né, através da vacina, e que ativa as células T em repouso do próprio paciente. Tem uma quantidade em que esse procedimento ele pode ser aplicado, ou como ele é aplicado em si, em relação a essas quantidades? Esse tratamento ele é feito 3 vezes ao longo de um mês. Então, faz a primeira vez, aí eles esperam uma semana, fazem todo o procedimento de tirar
o sangue do paciente novamente, manda pro laboratório e eles repetem isso mais 2 vezes, além da primeira. Essas vacinas que a gente conversou e comentou sobre, tem mais uma que o Paulo vai falar pra gente. Você poderia explicar o que é a T-VEC? Com certeza. A T-VEC é uma vacina que vai combater diretamente o câncer de pele e melanoma, utilizando um vírus específico na sua composição. Como que esse câncer de pele se desenvolve e qual que é esse vírus específico? Então, esse câncer de pele ocorre quando as células produtoras dos pigmentos que dão cor à pele, como os melanócitos, se tornam cancerígenas. Mas como que é feita essa vacina? Como que é produzida? O que eles usam? Bom, ela é feita a partir do vírus da herpes, que é alterado geneticamente em laboratório, para ter a capacidade de produzir histocina também, que nem na Provenge. E uma coisa que eu acho legal de citar é que, por conta dessa estimulação do sistema imunológico que a citocina vai causar, é possível que o paciente tenha sintomas semelhantes ao da gripe. Ah, então tem que ficar esperto, não é só uma gripezinha. Tem que tomar cuidado. Às Às vezes vezes a pessoa você não dá confunde, atenção e pensa que Só Né? uma gripe. vou ficar aqui de boa que já passa. Não passa. Paulo, como que ela age nesse tratamento? Então, ela é injetada diretamente nos tumores cancerígenos. E, basicamente, esse vírus vai entrar dentro das células cancerígenas, se replicar lá dentro, fazendo com que ela se rompa e morra. E uma coisa legal dessa vacina é que ela, ao mesmo tempo que ela combate esse câncer, ela conserva as células saudáveis que estiveram ao redor ali. Nossa, bastante interessante, né? Bom, em tudo que a gente conversou, o que eu consigo pensar é por que ainda não desenvolveram uma vacina universal, né? A gente viu que as que tem para tratamento, elas são muito específicas, são ligadas a um tipo somente. Mas eu acho que deve ser um grande desafio, né? Tipo, produzir uma vacina que seja universal para todos os tipos de câncer, até porque a gente já não tem, né, muita explicação porque um câncer se desenvolve. Exatamente. E esse também é um dos motivos de ser bem difícil fazer uma vacina para todos os cânceres, mas tem outros motivos também, né? Como, por exemplo, o sistema imunológico enfraquecido do paciente, né? Então, Vai variar. cada né? câncer vai em uma célula diferente. Então, assim, dependendo do sistema imunológico do paciente, é difícil fazer atingir ali onde precisa. Também o tamanho, né, do tumor, do câncer, né? Qual estágio vai Exatamente. Tem isso também. A aparência das células, né? Então a gente sabe que o câncer são células que se desenvolvem Sofre ali. muitas mutações. Exato. Então E também, né, as respostas imprevisíveis, né? Cada sistema imunológico Vai funciona de variar um de jeito. paciente para paciente. Como cada câncer é de um jeito, cada sistema imune é de um jeito. Então, assim, e nós somos aí quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, imagina como é Fazer difícil uma vacina entender. universal, né? Exatamente. Eu acho que quando é em um vírus, por mais que a gente tenha também isso de cada corpo vai responder de um jeito, mas é mais fácil de realizar essa pesquisa, tá? Porque são pessoas que elas não estão debilitadas. E quando a gente fala do câncer, a gente está falando de pessoas que estão num momento extremamente sensível. Então, colocar esse tipo de paciente para realizar uma pesquisa é bem complicado. Tem que ter muita conversa, tem que ter muita ética Pode causar muita envolvida. expectativa também Exatamente. naquela pessoa. Mas às vezes também são pessoas que estão totalmente sem esperança, né? Então, em relação a tudo que a gente conversou hoje, qual que é a opinião de vocês? Uma vacina ela pode acabar com o câncer? Eu acho que ainda não, mas eu espero que em breve, sim, com tudo que a gente pesquisou, tudo que a gente aprendeu e falou aqui, acredito que o mais breve possível essas pesquisas estar evoluindo, essas vacinas estar evoluindo e chegar logo no Brasil, né? E Nossa. vale mencionar também que a gente nós trouxemos aqui só as 2 vacinas que foram aprovadas lá nos Estados Unidos pela FDA. Mas tem outras aí que estão em fase de trial, né? Então, assim, a gente precisa esperar. A gente não trouxe elas justamente por isso, porque a gente não sabe qual que é a eficácia, ainda não foi liberado o estudo.
mas já tem outras sendo Preparadas. desenvolvidas. Então, assim, pode ser que aí num futuro breve, né? Que nem o presidente da Biotech falou, que talvez até 2030 eles consigam desenvolver. Então, assim, vamos esperar que eles realmente consigam, né? Bom, eu acho que tá bem perto, pra ser bem sincero. Acho que brevemente vão fazer uma vacina contra os cânceres em que a gente vai conseguir libertar desse mal. Acho que cada vez mais a gente está expandindo nossos conhecimentos. Gente, foi bem interessante tudo que a gente conversou hoje. E aí eu deixo a pergunta para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo. Respondam pra gente nos comentários o que vocês acham. Uma vacina ela pode acabar com o câncer? Acho que nós temos nossas conclusões pessoais baseadas no que a gente conversou aqui. Mas acho que vocês também tiraram de vocês. É isso, continuem ligadinhos aqui no Pode Analisar, porque vai ter muita informação sobre outras doenças, sobre procedimentos novos, sobre vacina, vai ter episódio específico sobre ST. E é isso, gente. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Acabou. Sextou. Sextou Eu acho nada, que ainda tem deu. fazer a prova.